Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22. E nós queremos ministrar o nosso FDR, que é o nosso treinamento de líderes, formando discípulos reconstrutores. E diz a palavra do Senhor: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que nós queremos trazer hoje é falarmos acerca do sangue de Cristo. E esse versículo, ele é muito interessante, quando nós sabemos que o derramamento do sangue de Jesus Cristo foi um fator para que nós pudéssemos receber o perdão, pudéssemos não apenas receber o perdão pelos nossos pecados, mas principalmente sermos aceitos na presença de Deus. A palavra deixa claro que sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque a vida, ela está no sangue. Quando nós lemos a palavra lá no livro de Levítico, capítulo 17, verso 21, diz assim a palavra do Senhor: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação. É tão interessante que quando nós pecamos, nós merecemos a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. E Jesus veio através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou a penalidade por mim, ele pagou a penalidade por você, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. É tão interessante que ao pagar a penalidade por nós, ele derramou o seu sangue, morrendo em nosso lugar. Isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de tanta angústia, de tanto sofrimento, preocupações acerca desse vírus, nós temos o sangue de Jesus em nossas vidas. Expiação, na realidade, significa sermos reconciliados com Deus. Jesus, ele deu a sua vida, ou seja, Jesus derramou o seu sangue na cruz para nossa reconciliação, ou seja, através da sua expiação, Jesus, ele possibilitou a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sangue de Jesus significa, aleluia, que nós não somos mais os seus inimigos. Significa que a partir daí nós somos os seus amigos, seus filhos, suas filhas. E pela fé, somente pela fé, nós aceitamos aquilo
que Jesus fez por mim e Jesus fez também por você. Isso é tremendo, meus queridos, isso é maravilhoso, porque nós sabemos aquilo que o pecado faz em nós, faz a nossa vida. A primeira coisa que eu quero te falar hoje é que o pecado, ele nos separa de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que o Senhor não nos ouça. Você percebe isso? Quando nós pecamos, nós ficamos distantes do Senhor, o rosto do Senhor é encoberto, e nós, quando falamos com Ele, Ele não nos ouve. Eu creio que não tem algo pior para nós, como filhos de Deus, não sermos ouvidos pelo Senhor. E pior do que o pecado, há um sentimento de culpa, porque o pecado faz com que nós nos sintamos culpados dos nossos erros. O Salmo, Davi fala isso no Salmo 38, verso 4: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Sabe, é como se viesse um peso. Quando nós pecamos, há um peso sobre as nossas cabeças. Nós ficamos muitas vezes sem dormir, nós ficamos inquietos. É isso que Davi está falando nesses salmos. Sabe, queridos, e além de fazer o pecado separação de Deus, faz com que nós nos sintamos culpados. E não tem coisa pior do que Satanás nos acusar. Apocalipse capítulo 12, verso 10, a palavra de Deus diz: o acusador dos nossos irmãos, qual os acusava dia e noite. Você veja o que o pecado ele faz em nós, nos separa de Deus, nos torna culpados, e ainda temos o acusador apontando o dedo sobre você, sobre nós. E o ápice do pecado é que ele exige a penalidade da morte. O profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Alma, todas as vezes que nós falamos de alma, nós estamos falando de sentimentos, emoções, e aí vem as culpas, vem a tristeza, vem o remorso. Sabe, queridos, por isso que através da morte, através da cruz do Calvário, o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E a primeira coisa que, ao derramar o seu sangue, ele derramou o seu sangue para Deus, porque o sangue de Cristo satisfaz plenamente a lei de Deus, porque a lei requer uma penalidade pela quebra dela. Lá em 1 João capítulo 3,
verso 4 diz: o pecado é a quebra da lei. Então o sangue de Jesus, ele nos protege da penalidade pela quebra da lei, ou seja, a morte. Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, Deus ordenou ao povo de Israel a aplicar o sangue de um cordeiro sobre os portais de suas casas, para protegê-lo do destruidor, porque o destruidor viria para matar todos os primogênitos, e esse cordeiro era um protótipo do cordeiro Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o qual mais tarde ele viria. Deus, ele disse: vendo eu o sangue, passarei. Sabe, queridos, é muito poderoso, é muito tremendo quando nós entendemos esse propósito, quando nós vivemos esse propósito. Passarei em cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade. Aleluia. Então o sangue de Jesus, ele nos protege. O sangue de Jesus, ele nos cura. O sangue de Jesus, ele afasta, ele nos livra da penalidade da morte pelo pecado. E o mais tremendo de tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, é que a nossa comunhão, ela é restaurada. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8 ao verso 9, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É muito poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa comunhão é restaurada e nós somos redimidos, ou seja, nós somos comprados para sermos libertos da escravidão. Isso é muito tremendo. A você que nos ouve, a você que está aí em sua casa, ouvindo essa ministração, então o sangue de Jesus, ele é para Deus, mas também o sangue de Jesus, ele também é para o homem. Aleluia, aleluia. O sangue satisfez a Deus, agora também ele quer nos satisfazer na purificação da consciência das nossas culpas. Sabe, isso é muito tremendo, isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso, porque quando nós pecamos, quando você peca, nós ficamos com um sentimento de culpa na nossa mente. Não, o Senhor nos perdoou, mas muitas vezes nós carregamos essa culpa e não conseguimos nos libertar dessa culpa. Então o sangue, ele nos purifica da culpa. Voltando aqui para o livro de Hebreus capítulo 9, eu quero que você acompanhe conosco. Hebreus capítulo 9, verso 4, diz assim, verso 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência das obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo, a um Deus que nos cura, a um Deus que nos liberta, a um Deus que nos transforma. Sabe, queridos, isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. E além do Senhor, através do seu sangue, nos purificar da culpa, o sangue de Jesus, ele também nos santifica. Aqui em Hebreus capítulo 13, verso 12, diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora do portal. Muitas vezes nós falamos e temos algo dentro de nós, isso até virou um jargão: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos liberta. Mas muitas vezes a igreja, ela não ensina, não traz o verdadeiro ensinamento, o fundamento de que poder é esse que está no sangue de Jesus. E nós queremos que você saiba que você tem uma arma tão poderosa, uma arma tão tremenda para você usar, principalmente nesse tempo de calamidades, principalmente nesse tempo de pandemia, você se apossar dessa arma poderosa que é o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Além dele nos livrar da consciência, além dele nos purificar, ele também tem poder para nos santificar. Sabe, louvado seja o nome do Senhor, e através dessa santificação, nós, através do sangue, temos acesso a nos aproximar de Deus. Quando Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 20 a 22, quando ele declara: por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, isso é algo tremendo, isso é algo poderoso, porque o sangue de Jesus, ele nos dá intrepidez para eu e você entrarmos na presença de Deus. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 19 ao verso 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, e por um caminho novo, olha, por um caminho novo, um caminho que você nunca viveu, um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isso é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Gente, isso é muito poderoso, isso é muito tremendo, isso é sobrenatural, queridos, porque
o Senhor, através do sangue, Ele nos dá força, Ele nos leva a caminhar com intrepidez, caminhar com uma certeza, com uma convicção de que nós podemos entrar na presença de Deus. Aleluia! Quando Ele diz entrarmos, irmãos, com ousadia, aleluia, no santíssimo lugar, através do sangue de Jesus. E que lugar é esse? Um novo caminho, um vivo caminho, não vivendo mais pelo peso do pecado, não vivendo mais pela acusação, não vivendo mais das obras mortas, da má consciência, mas purificado, santificado, transformado pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia! E Ele diz, pelo caminho novo e vivo que Ele consagrou. Mas Ele dá um conselho: cheguemos com coração verdadeiro, em inteira certeza da fé. Ou seja, tendo a convicção, tendo a certeza. Muitas vezes nós percebemos quantos irmãos, quantas pessoas estão na casa do Senhor, quantas pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica carregando o passado, pensam que Jesus ainda não perdoou os seus pecados e levam um peso, levam uma carga, e muitas vezes as lembranças, quer avançar, quer progredir na sua caminhada com Deus, quer viver, como o escritor de Hebreus fala, um novo e vivo caminho. Então, na realidade, essas pessoas não têm a revelação do poder que há no sangue. Mas eu quero te dizer agora, se você se apossar do sangue de Jesus sobre a tua vida, você viverá a plenitude da fé em um caminho novo, em um caminho vivo, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E com o coração purificado, ou seja, limpo de todo pensamento mau. Louvado seja o nome do Senhor. E lavado com água limpa, purificado, com água limpa sendo derramada sobre nós, sobre você. Eu quero te dizer algo: não permita mais que Satanás te acuse. Quando ele vir com acusações, quando ele mostrar para você o teu passado, você diga: eu fui lavado pelo sangue de Jesus, e nesse sangue há poder. Eu quero finalizar esse FDL, que além dessa ousadia, que além dessa intrepidez, aleluia, o Senhor nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 14, como está forte a presença de Deus. Sabe, nós precisamos trazer essas verdades para o corpo de Cristo. Nós não precisamos simplesmente falar do sangue, mas trazer os fundamentos, trazer os princípios,
são palavras que muitas vezes foram abandonadas pela igreja, deixadas de lado. E quando nós nos apossamos das verdades que está por trás dessa palavra, nós nos tornamos cristãos verdadeiros, que não temem o mal, que luta contra o mal e com certeza vencemos. E aqui em Hebreus capítulo 10, verso 14 diz assim: porque com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Eu quero te dizer que você é santo, que o Senhor, na sua caminhada com Ele te aperfeiçoou e continua te aperfeiçoando na sua santificação. Ou seja, não paramos, nós estamos em uma jornada, nós estamos num caminho novo, nós estamos num caminho vivo, e nós vamos, a cada dia que estivermos caminhando com o Pai, vamos sendo aperfeiçoados, para que nós possamos declarar: sede santos, porque eu sou santo. Que você receba essa palavra, que você tome posse do sangue de Jesus na tua vida, e que nada e ninguém, nenhuma pandemia, nenhum mal venha sobre a tua casa, venha sobre a tua família, venha sobre a tua vida, porque eu quero declarar hoje a você que nos ouve, a você que nos assiste, que o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, tem poder sobre a tua casa, tem poder aonde quer que você esteja. Eu oro e te abençoo e declaro a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém.